Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma força divina que ela jamais imaginou possuir. Era um sussurro vindo do além, um calor que nascia nas profundezas de sua alma e fluía para as pontas de seus dedos, como um rio de paz prestes tocar a margem da dor. Irmã Conceição não era médica. Não tinha diplomas pendurados na parede ou títulos que impressionassem os sábios deste mundo. Sua qualificação era outra, uma que não se obtém em universidades, mas nas provações mais áridas da existência. Ela carregava consigo um dom silencioso, um segredo do espírito que desafiava toda a lógica, toda a ciência que conhecemos. E foi justamente quando a vida lhe tirou tudo, quando as sombras da perda e do desespero pareciam consumir sua última centelha de fé, que ela, de joelhos e com o coração em frangalhos, descobriu o propósito que trouxera para este mundo. O que despertou naquela mulher simples, de fé inabalável? De onde vinha essa energia que, com um simples toque, acalmava febres, serenava corações e, testemunhas juram, realizava o aparentemente impossível? Era um milagre? Era ciência que ainda não compreendemos? Ou era algo mais? Esta não é apenas a história de uma freira. É a crônica de um espírito que encontrou, nas dobras do sofrimento, a missão para a qual havia reencarnado. Uma jornada que começa na escuridão total para revelar uma luz capaz de curar não só corpos, mas almas. Prepare-se para conhecer a história que a própria Irmã Conceição relutava em contar. A história por trás das mãos curativas. Havia um lugar onde o tempo parecia correr mais devagar. Uma pequena cidade encravada nas montanhas de Minas Gerais, onde as porteiras nunca trancavam e o maior acontecimento do dia era a chegada do pão fresco na padaria do seu Antônio. Era neste cenário de serra e simplicidade que vivia Conceição Maria dos Santos. Sua casinha de adobe, branca como a luz da lua, respirava paz. O quintal era seu santuário particular, um tapete vivo de rosas, margaridas e manjericão, cada flor uma oração silenciosa que suas mãos plantavam com paciência infinita. Imagine acordar com ela, às 5 da manhã, quando a névoa ainda beijava os montes, ela já estava de pé. O cheiro do café coado na panela de barro se misturava ao aroma das flores. Seus cabelos grisalhos, testemunhas de tantas histórias, sempre presos num coque prático. E suas mãos. Suas mãos contavam a história de uma vida inteira de trabalho. Eram mãos ásperas, marcadas pelas agulhas da costura, pela terra do jardim, pelo sabão das roupas lavadas no tanque. Mas quando tocavam uma testa febril, transformavam-se. Tornavam-se suaves como seda, leves como penas de anjo. A vida não fora fácil para Conceição. Aos 45 anos, carregava no olhar tranquilo a dor de ter enterrado o marido muito cedo e a coragem de ter criado 3 filhos sozinha. Sua fama como costureira percorria todos os povoados vizinhos, diziam que havia magia em suas costuras, que as roupas por ela consertadas duravam uma eternidade. Mas o que ninguém podia imaginar, o que nem ela mesma suspeitava, é que aquelas mãos que tão bem consertavam tecidos rasgados, vestidos gastos e uniformes escolares, estavam prestes a revelar um poder muito maior. Enquanto ela passava ferro nas camisas ou colhia temperos no jardim, algo dormia em suas palmas, um segredo guardado a 7 chaves pelo tempo, à espera do momento exato para despertar. E esse momento estava mais próximo do que qualquer um poderia imaginar. A vida estava prestes a rasgar o tecido comum de seus dias e revelar o extraordinário que sempre estivera ali, escondido à vista de todos. Na próxima história, você vai descobrir o dia em que tudo mudou. O evento trágico que fez despertar o dom adormecido, e como uma simples costureira de interior começou a escrever sua lenda. Não perca, porque o que vem a seguir, vai tocar fundo no seu coração. Era uma tarde de setembro como qualquer outra, até deixar de ser. O céu estava da cor do aço,
e um vento estranho sussurrava segredos pelas frestas da casinha de adobe. Conceição estava no jardim, colhendo ervas para o chá, quando ouviu um choro que lhe gelou o sangue. Era sua neta, a pequena Maria Clara de apenas 6 anos, seu raio de sol, sua alegria, que chegava nos braços da mãe, ardendo em febre. A criança, geralmente cheia de vida, estava pálida, com os olhos vidrados, tremendo como uma folha no outono. Vovó, dói muito, a vozinha fraca cortou o coração de Conceição como uma faca. O que você faria? Os remédios caseiros não faziam efeito. A febre não cedia. O posto de saúde estava fechado. O desespero começou a se instalar, um frio na espinha que nenhum cobertor podia aquecer. E foi nesse momento de absoluta impotência, quando todas as portas pareciam fechadas, que algo extraordinário aconteceu. Conceição, sem saber o que mais fazer, ajoelhou-se ao lado da neta. Suas mãos, aquelas mãos que tantas vezes haviam costurado, plantado, acariciado, começaram a tremer de forma estranha. Não era medo. Era diferente. Algo como uma corrente suave que subia de suas entranhas. Ela colocou as palmas sobre a testinha da menina e começou a orar. Não uma oração decorada, mas um grito silencioso da alma. E então, o inexplicável. Maria Clara parou de chorar subitamente. Sua respiração, antes ofegante, acalmou-se como maré baixando. O suor que escorria por seu rosto secou. E o mais impressionante, em menos de 1 hora, a febre de 40 graus desaparecera como por encanto. A menina abriu os olhos, sorriu e pediu: "Vovó, tem suco?" Conceição ficou paralisada. O que tinha acontecido? Coincidência? O remédio finalmente fizera efeito? Ela tentou convencer a si mesma, arrumou a casa, fez o jantar, mas algo dentro dela sabia. Algo profundo entendia que aquela não era uma cura comum. O destino, porém, não estava satisfeito em dar apenas um sutil. Ele queria certezas. E 2 semanas depois, bateu à sua porta a prova definitiva. Era seu João, o vizinho de sempre, agora curvado como um velho carvalho prestes a quebrar. Dores nas costas há meses, diziam os médicos que seu caso era incurável. Mal conseguia andar. Dona Conceição, a voz dele era um fio de esperança, ouvi dizer, que a senhora tem umas mãos abençoadas. Ela hesitou. Como explicar o inexplicável? Como prometer o que não entendia? Mas os olhos de seu João, eram os mesmos olhos de sua neta naquela tarde, cheios de um sofrimento que pedia socorro. O coração falou mais alto. Ele se sentou na mesma cadeira de madeira onde costurava. Ela colocou as mãos sobre suas costas marcadas pela vida. E então veio a confirmação. Uma onda de calor percorreu seu corpo, tão intensa que quase a fez perder o equilíbrio. Era como se um rio de luz fluísse através dela, uma energia que não era dela, mas que passava por ela. E o milagre se repetiu. Seu João levantou-se. Sem gemer. Sem apoiar nas paredes. E pela primeira vez em meses, conseguiu tocar os próprios pés. As lágrimas que escorriam por seu rosto não eram de dor, mas de alívio. Mas toda luz projeta sombras. E com o dom, começou a chegar o fardo. A notícia se espalhou como fogo no capim seco. De repente, sua casinha simples não era mais apenas um lar, tornará-se um imã de esperanças desesperadas. Pessoas chegavam em bandos, de carro, a pé, em carroças. Doentes terminais, mães com filhos enfermos, homens marcados pela dor. Sua porta estava sempre aberta, mas agora por obrigação, não por gentileza. Alguns a chamavam de santa, de milagreira. Outros sussurravam curandeira, charlatã.
e a doce Conceição, que só queria ajudar, via seu mundo desmoronar. As costuras ficavam por fazer, o jardim começava a murchar, as noites de sono tranquilo viraram memória distante. O dom que salvara sua neta agora ameaçava consumir sua própria vida. Mas o que nem ela imaginava, era que esta tempestade de atenção e esperança era apenas o começo. Porque algo muito maior estava por vir, uma revelação que explicaria a origem desse poder e traria à tona segredos enterrados há décadas. Na próxima parte desta história, você vai descobrir o momento em que a própria Conceição entendeu de onde vinha essa força. O encontro que mudaria tudo, e revelaria que suas mãos não curavam apenas corpos, mas carregavam uma mensagem do próprio mundo espiritual. Não perca, porque o que vem a seguir vai responder a pergunta que todos estamos fazendo: quem realmente era a Irmã Conceição? E por que ela foi escolhida? A verdade é mais surpreendente do que qualquer um poderia imaginar. E então, veio o golpe que nenhuma mãe está preparada para receber. Enquanto Conceição ainda lutava para entender seu dom, tentando equilibrar a fama indesejada com sua vida simples, a vida lhe pregou a mais cruel das armadilhas. Era sua filha caçula, Carmen, a menina de sorriso fácil que herdara seus olhos cheios de luz. Um tumor cerebral. Os médicos na capital foram categóricos: não há nada mais que possamos fazer. São alguns meses, talvez menos. Conceição sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O ar saiu de seus pulmões como se alguém lhe tivesse dado um soco no estômago. Sua Carmen, sua menina. Ela pegou o primeiro ônibus para a cidade grande, deixou para trás a casa, o jardim, as pessoas que a procuravam. Nada mais importava. No hospital, ao ver a filha pálida contra os lençóis brancos, um questionamento atroz começou a corroer sua alma. Por quê? Se eu realmente tenho esse dom, por que não consigo salvar minha própria filha? Por que curei estranhos e não posso curar meu próprio sangue? Os dias se fundiram com as noites numa vigília interminável. Suas mãos, aquelas mesmas mãos que todos diziam ser abençoadas, repousavam sobre a cabeça de Carmen hora após hora, dia após dia. Ela orava até a voz sumir, até o corpo fraquejar. Mas nada acontecia. A doença avançava implacável, um invasor silencioso roubando sua filha diante de seus olhos. Numa tarde particularmente cinzenta, com a chuva batendo nas janelas do hospital como lágrimas do céu, Carmen abriu os olhos e fitou a mãe. A fraqueza não apagara a luz em seu olhar. Mãe, sussurrou com voz tão leve quanto o bater de asas de uma borboleta, não se torture assim. Se Deus quis me dar esse dom de partir antes, é porque tem um propósito maior. E naquele instante, envolta na dor mais profunda que uma alma pode suportar, Conceição entendeu. Não era sobre ela. Nunca fora sobre ela. Suas mãos não eram dela, eram instrumentos de uma força maior, e essa força segue leis que nossa limitada compreensão humana não pode decifrar. Como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, a cada um segundo suas obras e segundo o bem que houver em seu coração. Carmen cumpria seu destino. Sua partida não era um castigo, mas uma passagem necessária. E o dom de Conceição não falhara, ele simplesmente servia a um propósito que seus olhos maternos não podiam enxergar. Carmen partiu numa manhã de outono. O sol dourado entrava pela janela do quarto, envolvendo-a num manto de luz. E em seu rosto, um sorriso sereno, não de derrota, mas de paz profunda. Suas mãos, tão pequenas, seguravam as mãos da mãe, aquelas mãos que não puderam curar seu corpo, mas que agora a ajudavam a fazer a travessia. E foi nesse exato momento, no ápice da dor, que Conceição Maria dos Santos morreu como costureira, e renasceu como Irmã Conceição. A perda terrível não a destruiu, foi o crisol que purificou seu entendimento. Ela compreendeu que suas mãos não eram para impedir a morte,
mas para aliviar o sofrimento da jornada. Não eram para desafiar o destino, mas para confortar as almas em trânsito. Mas esta compreensão era apenas o primeiro véu a ser levantado. Porque o que aconteceu depois do funeral, o que começou a se manifestar quando ela retornou à sua casinha simples em Minas Gerais, isso sim, iria revelar a verdadeira natureza de sua missão. Na próxima e mais reveladora parte desta história, você vai testemunhar o despertar espiritual completo de Irmã Conceição. As visões que começaram a visitá-la, as vozes que sussurravam em seus ouvidos durante as curas, e a descoberta chocante de que suas mãos não curavam sozinhas, elas eram guiadas por uma legião de espíritos de luz. Não perca o desfecho desta história extraordinária, porque o que vem a seguir vai explicar finalmente o título Mãos Curativas, e revelar que Carmen não partiu para sempre, ela voltaria de uma forma que ninguém poderia imaginar. A verdade sobre Irmã Conceição está prestes a ser revelada, e nada em sua vida voltará a ser como antes. Conceição voltou para sua cidade natal como uma sombra da mulher que um dia fora. As montanhas de Minas, outrora acolhedoras, agora pareciam testemunhas mudas de sua dor. Ela guardou suas mãos curativas como se escondesse uma arma, com vergonha, com medo, com a certeza de que seu dom era uma farsa cruel. As agulhas de costura voltaram a ser suas únicas companheiras. O ponto certo, o tir perfeito, a linha que une tecidos, isso sim ela entendia. Isso sim fazia sentido. O resto era apenas ilusão que custará a vida de sua filha. Mas numa noite particularmente estrelada, quando o silêncio da casa pesava como uma lápide, algo extraordinário aconteceu. Carmen veio até ela. Não como a doente pálida do hospital, mas radiante, envolta numa luz dourada que parecia cantar. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria que transcende a vida terrestre. Mamãe, você não entende ainda, mas suas mãos não curam os corpos. Suas mãos curam as almas. E minha alma já estava curada, por isso precisei partir. Minha missão estava completa. Conceição acordou com o rosto molhado, mas o coração pela primeira vez em meses não pesava. Era como se uma janela se abrisse numa sala abafada, deixando entrar o ar puro da compreensão. As palavras de O Evangelho segundo o Espiritismo ecoaram em sua mente com um significado totalmente novo. Aquele que recebeu do Senhor maior número de talentos tem responsabilidade proporcionalmente maior. Ela finalmente entendia. Seu dom não era para desafiar as leis divinas, mas para servir a elas. Não era sobre impedir a morte física, que é apenas uma passagem, mas sobre aliviar o sofrimento da jornada. Carmen não precisava ser salva, ela já estava salva. Sua partida não era um fracasso do dom, mas a confirmação de que existem curas que vão muito além do que nossos olhos podem ver. Na manhã seguinte, enquanto o orvalho ainda brilhava nas rosas do jardim, uma mulher desesperada bateu à sua porta. Nos braços, trazia um pacotinho de vida, um bebê recém-nascido tão pequeno que quase desaparecia entre os cobertores. Os médicos haviam desenganado a criança. Por favor, a voz da mãe era um fio de esperança, dizem que a senhora pode salvar meu bebê. Conceição olhou para aquela mãe e viu seu próprio reflexo de meses atrás, o mesmo desespero, a mesma dor dilacerante. Mas agora, algo era diferente. Ela não via mais um corpo doente para ser curado, via uma alma para ser confortada, uma mãe para ser consolada, uma família para ser fortalecida. Ela estendeu os braços e recebeu o bebê. O pequeno ser cabia perfeitamente em suas palmas, como se tivesse sido moldado para aquele momento. E então, pela primeira vez desde a partida de Carmen, Conceição colocou suas mãos para trabalhar. Não com a arrogância de quem exige milagres, mas com a humildade de quem oferece amor. Não com a ansiedade de quem quer controlar o destino, mas com a serenidade de quem confia na vontade divina. E o milagre aconteceu,
mas não apenas o milagre que todos esperavam. Sim, a cor voltou ao rostinho pálido do bebê, sua respiração se aprofundou, seu choro fraco ganhou força. Porém, o verdadeiro milagre foi o que aconteceu no coração de todos presentes. As pessoas que testemunhavam a cena sentiram, não viram, sentiram uma presença divina inundando o pequeno jardim. Era como se anjos sussurrassem palavras de conforto, como se o próprio ar ficasse carregado de uma paz sobrenatural. A mãe do bebê chorou não de alívio, mas de êxtase espiritual. Os vizinhos que acompanhavam caíram de joelhos, não para adorar Conceição, mas para agradecer a Deus pelo instrumento de luz que Ele colocará em seu caminho. Naquele instante, a costureira Conceição morria de vez, e nascia definitivamente a irmã Conceição. Suas mãos não eram mais suas, eram pontes entre dois mundos, canais de uma energia divina que cura não porque nós queremos, mas porque Deus permite. Mas esta transformação espiritual era apenas o começo de uma revelação ainda maior. Porque as curas que se seguiram, os fenômenos que começaram a acontecer, e a descoberta de que Carmen não havia partido de verdade. Na próxima e mais extraordinária parte desta história, você vai descobrir o que aconteceu quando Irmã Conceição percebeu que não trabalhava sozinha. As visões que a guiavam durante as curas, as vozes que ditavam tratamentos, e a verdade chocante sobre quem realmente operava através de suas mãos. Não perca o desfecho que vai explicar o título Mãos Curativas e revelar que o maior milagre não era curar os outros, mas permitir que cada alma encontrasse sua própria cura interior. Prepare seu coração, porque a verdade que vem a seguir vai mudar para sempre sua compreensão sobre vida, morte, e o poder infinito do amor que une ambos os mundos. E assim, a costureira Conceição transformou-se para sempre na Irmã Conceição, não por votos religiosos, mas por uma consagração divina muito mais profunda. Ela finalmente compreendeu a verdade que mudaria tudo: seus dons não eram seus, eram de Deus, e ela era apenas um canal humilde. Como nos ensina Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, e suas mãos se tornaram a expressão mais pura dessa caridade. Não a caridade que se mede em moedas, mas a que se mede em gestos de amor, em minutos dedicados ao próximo, em lágrimas enxugadas com doçura. Sua casinha de adobe continuou de portas abertas, mas agora havia uma luz diferente emanando dali. Irmã Conceição recebia a todos com uma sabedoria tranquila, explicando que a verdadeira cura vinha de dentro para fora. Minhas mãos, dizia ela suavemente, apenas lembram sua própria alma do amor divino que já existe em você. E assim fluiu sua vida, muitos se curaram fisicamente, sim, mas outros, os que não podiam permanecer, partiam serenamente, consolados por um amor que transcende a compreensão humana. Porque Irmã Conceição havia aprendido a lição mais profunda: nem sempre curar significa prolongar a vida terrena, às vezes, a maior cura é preparar uma alma para a jornada maior que a espera. Durante 40 anos. Até seus últimos dias neste plano, aquelas mãos que um dia tremiam de incredulidade trabalharam incansavelmente. Mãos que acariciavam febres, que confortavam moribundos, que abençoavam recém-nascidos. Mãos que nunca mais duvidaram, porque haviam compreendido nas profundezas do espírito que Deus não nos dá fardos maiores do que podemos carregar, mas nos dá a força necessária para carregá-los. Quando Irmã Conceição partiu, aos 86 anos, suas mãos estavam marcadas pelo tempo, gastas por décadas de serviço amoroso, mas sua alma brilhava com uma intensidade que ofuscava o sol. E conta-se que, até hoje, quando alguém estende as mãos para consolar uma dor alheia, um pouco do espírito de Irmã Conceição se faz presente no gesto. Porque o verdadeiro milagre, meus amigos, nunca esteve nas mãos dela, esteve no amor que ela escolheu semear a cada dia, na fé que manteve mesmo nas noites mais escuras, na certeza de que somos todos instrumentos de algo maior. E essa semente continua viva em cada um de nós. Que tal fazer um exercício simples hoje?
Quando você encontrar alguém precisando de conforto, seja um familiar, um amigo ou até um estranho, experimente colocar suas mãos com intenção amorosa sobre os ombros da pessoa, ou segurar suas mãos por um momento, e mentalizar uma energia de paz e cura. Não precisa ser um dom especial, apenas o amor genuíno já é poderoso por si só. Comente aí, você já experimentou ou testemunhou algum gesto de cuidado através das mãos que trouxe conforto ou alívio? Compartilhe sua experiência nos comentários, sua história pode inspirar outras pessoas. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, cada like é como um gesto de acolhimento para que mais histórias como esta cheguem até você. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos sobre fé, superação e as belezas da jornada espírita. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje, você pode ser o instrumento de conforto que outra pessoa espera. Que a paz de Irmã Conceição esteja em suas mãos hoje e sempre.